Muitas coisas que influenciam nos nossos investimentos estão muito além do que podemos ver. E muitas vezes as decisões que tomamos estão limitadas àquilo que a gente pode ver ou acreditamos que outras pessoas são capazes de ver. Os eventos de cauda são acontecimentos raros e imprevisíveis que têm grandes impactos na nossa carreira ou vida pessoal, e não diferente nos nossos investimentos. São de cauda porque representam a probabilidade maior ou menor de ocorrerem e com grande impacto. Então a gente hoje vai falar dos eventos de cauda, explicar o que é o evento de cauda, a história, o que ele pode impactar nas nossas decisões de investimentos. As orientações aqui passadas foram tiradas do livro Psicologia Financeira de Morgan Housel. Certa vez, Scott Sagan, professor da Universidade de Stanford, disse: coisas que nunca aconteceram antes acontecem a todo tempo. A história é, acima de tudo, estudo de eventos que nos surpreendem. Porém, a história é usada por investidores e economistas como um guia, uma fórmula infalível para prever o futuro. É importante ter um apreço pela história e pela economia. Elas nos fazem entender o que deu certo e o que deu errado no passado e nos preparar para tomar melhores decisões no futuro. Mas longe de ser uma fórmula, um parâmetro que nos garanta entender e saber o que vai acontecer no futuro. Morgan Housel, no seu livro, ele usa a falácia dos historiadores profetas. É a confiança excessiva nos dados do passado, como se eles nos garantissem o que vai acontecer no futuro. Diferentemente da geologia, meteorologia e medicina, que utilizam dados do passado para aplicar em suas ciências, os investimentos eles lidam com decisões imperfeitas de pessoas movidas por emoções, por costumes, por formações, por convicções. E essas decisões dessas pessoas que não podem sequer ter uma noção de todas as informações possíveis para tomar sua decisão, é que movem os investimentos. Poucas coisas permanecem iguais na economia. Então, por isso, os historiadores não podem ser tratados como profetas, utilizando dados do passado, acreditando que isso vai se repetir no futuro. E é muito comum uma armadilha mental, guiada por acreditar que aquelas pessoas que tiveram sucesso em algum momento no investimento, elas balizam a verdade para que a gente tome decisões. Não que essas pessoas que tiveram sucesso não mereçam o seu prestígio e o seu respeito, mas a vivência de eventos específicos não qualifica o indivíduo exatamente para entender e prever o que vai acontecer no futuro. E a experiência muitas vezes provoca mais um excesso de confiança do que uma previsibilidade do que vai acontecer. Quando confiamos demais na história de alguém, acreditando no que pode vir no futuro, duas coisas perigosas podem acontecer. A primeira, aumento da probabilidade da gente passar despercebidos por coisas transformadoras, eventos transformadores. São aqueles pontos fora da curva que podem transformar a economia. A Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, a bolha.com, o 11 de setembro, a crise imobiliária dos anos 2000, eventos atípicos que acabam influenciando outros eventos não relacionados. Pense no século 19 e 20, onde nasceram 15 bilhões de pessoas, se não tivesse nascido, por exemplo, essas 7 pessoas: Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Tse-tung, Gavrilo Príncipe, Thomas Edison, Bill Gates, Martin Luther King Jr. Muitas coisas seriam diferentes no mundo hoje se essas pessoas não tivessem nascido e deixado suas marcas. E elas representam, dentro daqueles 15 bilhões dos seus séculos, um número ínfimo de pessoas que nasceram. Ou seja, são poucas pessoas que foram capazes de mudar a história do mundo e da economia. Mas isso não vale só para pessoas, vale para inovações, projetos, invenções, como, por exemplo, a gente já falou a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, Projeto Manhattan, as vacinas, por exemplo, os antibióticos, a ARPANET. A ARPANET é o projeto inicial da internet de 1969, um projeto inicial ali militar para transferência de dados sigilosos, o 11 de setembro, a queda da União Soviética. Quantos projetos e acontecimentos não tiveram no século XX? Vários, trilhões, mas esses foram projetos e acontecimentos capazes de mudar a história do mundo. E essa é uma relação absurda com a economia. A gente costuma subestimar os eventos de cauda. Todos esses eventos citados, essas pessoas, por exemplo, projetaram um evento de cauda porque elas mudaram radicalmente o rumo da história, com reflexo na economia e nos investimentos. Por isso a importância da gente começar falando que o investidor deve olhar além daquilo que se apresenta para ele.
Tem coisas que não são previsíveis, mas você deve ter essa noção, estar preparado para coisas imprevisíveis. Pensem, por exemplo, no 11 de setembro, que obrigou o Fed a cortar taxa de juros, zerar taxas de juros, que teve um reflexo na bolha imobiliária. E aí a bolha imobiliária, ela gerou uma crise com uma falta de oferta de empregos, e essa falta de oferta de empregos gerou milhões de pessoas a buscar uma formação universitária para se qualificar para o mercado. E essa busca pela formação universitária gerou uma demanda por empréstimos universitários de 1,6 trilhões. E desses 1,6 trilhões, 10,8% ficaram inadimplentes. Agora, não é intuitivo a gente imaginar que 11 sequestradores do 11 de setembro geraram uma inadimplência em empréstimos estudantis. Mas esse é o resultado do evento de cauda. Algo que a gente não pode imaginar que vai acontecer, e acontecendo, ele tem reflexo em vários outros eventos que acaba nos atacando, principalmente nos investimentos e na economia. Boa parte do que acontece na economia está relacionada a vários eventos passados que a gente não pode prever. As surpresas não ocorrem porque escolhemos modelos errados ou porque a nossa inteligência é baixa. É porque elas são relacionadas às probabilidades. As chances, por exemplo, dos pais de Adolf Hitler, 9 meses antes do seu nascimento, terem brigado e não terem concebido ele. As chances, por exemplo, de Bill Gates adquirir a poliomielite, morrer com a poliomielite, e a gente não ter essa evolução tecnológica que a gente tem hoje, principalmente da internet. A chance, por exemplo, do segurança do aeroporto ter feito uma inspeção mais adequada e ter prendido os sequestradores com as facas que entraram nos aviões do 11 de setembro. O que, consequência, não teria gerado o evento do 11 de setembro, não teríamos a redução da taxa de juros, a crise imobiliária, a busca por empréstimos universitários e a inadimplência universitária. E muitas vezes a gente se prepara para o cenário absurdo. É o que fazemos nos investimentos. A gente usa o passado para nos prepararmos para o que vai vir no futuro, com a certeza de que aqueles erros eu não vou cometer mais. O problema é que eventos muito piores podem vir e a gente não estava preparado. Então, nosso erro não é erro de cálculo, é erro de imaginação. A gente querer trabalhar com a ideia de que o que vai acontecer no futuro é repetição do que veio do passado. A lição correta que devemos tirar das surpresas é que o mundo é surpreendente. E não adianta a gente se prevenir para evitar os mesmos erros, porque erros e eventos mais devastadores podem ocorrer. Então, estando ciente de algo inédito e extremo que pode ocorrer, a gente consegue ficar um pouco mais preparado. A segunda coisa muito perigosa quando confiamos demais na história é que a gente confia demais na história, no passado, mas não analisa as mudanças estruturais que ocorrem na sociedade e nas pessoas. Por exemplo, no passado não se falava em capital de risco para empresas. Hoje é uma preocupação primordial para as empresas. As empresas de tecnologia nem existiam no S&P 500 em 1976. Hoje elas representam 16% da Bolsa de Valores. A regra de contabilidade, de economia, de liquidez, de auditoria, tudo mudou. Os intervalos das recessões nos últimos 150 anos mudaram drasticamente. No século XIX, por exemplo, os intervalos das recessões eram de 2 anos. No século XX, de 5 anos. E no último meio século, de 8 anos. Existem algumas teorias sobre a mudança desses intervalos das recessões. Uma delas é que o Fed se tornou mais competente e capaz sob o controle de câmbio da economia. E uma outra teoria também é que as empresas e indústrias do passado eram mais suscetíveis a sofrer com as recessões. Mas o fato é que, apesar das recessões demorarem mais a acontecer atualmente, elas, quando acontecem, elas causam mais estragos do que causavam no passado. Então, uma lição de cara para tirar aqui dessa análise. Os historiadores não são profetas, eles analisam dados do passado. E o que faz mudança na economia e nos investimentos são eventos extremos, principalmente. E esses eventos extremos é que fazem mudanças de rumo. E esses eventos são imprevisíveis. Então não adianta de trabalhar com dados do passado. A gente tem que usar esses dados do passado para a gente saber o que deu errado e o que deu certo, mas não acreditar que isso vai se repetir. Quanto mais olhamos para o passado, a gente deve tirar ensinamentos genéricos como medo, ganância, como se comportar em momentos de estresse. Isso é que importa dos eventos passados, mas devemos nos afastar de fatores específicos, como setores, tendências de mercado, fatores que influenciam a bolsa de valores, subidas, gráficos. Isso tudo deve nos afastar porque esses eventos podem não ser repetidos. E aqui a gente falou do evento de cauda, coisas extremas que fazem mudanças radicais na economia e nos investimentos. E nos prepara
esse conhecimento nos prepara para entender que tudo que vendem para a gente não pode ser aplicado cegamente na prática. Mas e como se proteger desses eventos de cauda? Como falar melhor dos investimentos? Como fazer melhores investimentos? E aqui o vídeo está ficando longo, então a gente vai deixar para o próximo vídeo. Nesse próximo vídeo a gente vai tratar especificamente de como é a nossa proteção para os eventos de cauda, como devemos fazer e atuar nesses eventos de cauda. Então aqui eu termino o vídeo, peço para que deixem a curtida no vídeo, se inscrevam no canal, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês imaginaram que seria um evento de cauda, o que vocês gostariam que fosse falado aqui no canal. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos que virão aí indicado na sequência. E muito obrigado.